pessoal! Nessa videoaula, nós vamos ver a geometria das transformações lineares complexas. Então, lembrando que uma função linear complexa é uma função inteira de C em C, dada por f de z é igual a az mais b, onde a e b são constantes complexas. Então, nós vamos ver o que acontece com uma determinada região no plano xy ao aplicarmos uma transformação linear complexa nessa região. Então, eu comecei aqui com dois casos particulares. Separei o que eu chamei de primeiro caso, é uma função linear complexa, onde o a é igual a 1. Então, é a função dada por f de z igual a z mais b, onde b é um número complexo fixo. Então, se eu chamo z do par ordenado x e y, e b, essa constante complexa aqui do par ordenado b1, b2, observem que fazer z mais b nada mais é do que efetuar essa soma de dois vetores aqui. Então, geometricamente, o que a gente está fazendo é uma translação. Então, dada uma região no plano xy, ao aplicar essa função complexa aqui, essa região vai ser levada na mesma região, sem nenhuma deformidade, apenas transladada do vetor b. Então, eu separei uma animação aqui para a gente ver isso geometricamente. Então, eu preparei essa animação aqui, pessoal, só para a gente ver geometricamente o que está acontecendo com um retângulo de vértices 0, 0, 1, 0, 1, 2 e 0, 2, ao aplicar a transformação linear z mais b. Então, lembre-se que a gente viu que isso nada mais é do que uma translação. Então, suponha que eu pegue o vetor b está aqui nesse desenho representado por essa seta preta. Então, por exemplo, nesse caso aqui é o vetor 4, 3, ou seja, é um número complexo 4 mais 3i. Então, se eu pego esse retângulo e aplico a transformação linear z mais 4 mais 3i, esse retângulo é levado nesse outro retângulo aqui. Observem que é um retângulo de mesmo tamanho, mesmo formato, apenas transladado. E se eu mudo o vetor b, observem que a única coisa que eu estou fazendo é movimentando, ou seja, transladando esse retângulo original ali. Por exemplo, se o vetor b é o vetor 4, 0, então somar 4 é transladar o retângulo de 4 unidades para a direita. Se o b é o vetor menos 2, 0, então somar o b significa transladar o retângulo de 2 unidades para a esquerda. Se o b é o vetor, por exemplo, 3i, vetor 0, 3, então, transladar, somar b é transladar o retângulo 3 unidades para cima. E assim por diante, se eu considero b qualquer vetor, observem que somar b significa transladar o objeto, né, a região inicial. Tá? Então, vamos ver agora o que eu chamei de caso 2. Então, caso 2, eu considerei a seguinte função linear complexa. f de z é igual a az, onde o b é 0. E aqui eu vou escrever na forma polar, para ficar fácil da gente entender o que está acontecendo geometricamente. Então, lembrem-se que A é um número complexo fixo e Z é a nossa variável. Então, Z eu escrevi como sendo Rz é elevado a iθ. Ou seja, o módulo de Z eu estou chamando de R índice Z aqui, e o argumento de Z eu estou chamando de θ. E o A, que é o nosso número complexo fixo, pelo qual eu estou multiplicando todo o Z aqui, eu escrevi como RA, ou seja, um número complexo de módulo R índice A, e argumento alfa. Então, fazer A vezes Z significa fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, observem que a imagem vai ter como argumento o ângulo θ mais alfa, ou seja, nós somamos alfa no argumento da imagem e o módulo da imagem ficou multiplicado pelo fator RA. Então, se eu somo alfa no argumento de um número, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando esse número complexo de alfa. Então, aqui tem uma rotação de um ângulo alfa, sempre no sentido anti-horário, e se eu estou multiplicando o módulo de um número complexo pelo fator RA, o que eu vou estar fazendo é uma dilatação desse vetor, que pode ser, né, um aumento, uma expansão ou uma contração, dependendo se esse módulo RA aqui, o módulo do A, né, que eu estou chamando de RA, é maior ou menor do que 1. Então, observem que multiplicar o número complexo Z por um número complexo fixo a gente faz uma rotação por um ângulo equivalente ao argumento do número complexo A e uma dilatação de um fator RA. Então, eu coloquei aqui como exemplo, um primeiro exemplo desse caso 2,
a função f de z igual a iz. Ou seja, geometricamente, o que significa a gente multiplicar um número complexo por i? Lembrem-se que i, né, o argumento de i é π sobre 2 e o módulo de i é 1. Então, esse aqui seria o equivalente lá no meu slide anterior ao RA. Então, vou estar multiplicando por um fator de 1, ou seja, o módulo da imagem não vai ser alterado. Agora, o argumento de i, o meu alfa, né, lá no outro slide, que eu chamei de alfa, que é o argumento de i, é π sobre 2, o argumento principal, né, é π sobre 2. Então, o que eu vou estar fazendo com as imagens? Nesse caso aqui, eu vou estar fazendo uma rotação de 90 graus. Então, se eu pego esse retângulo vermelho aqui e aplico a transformação linear IZ nesse retângulo, ele vai parar nesse retângulo verde aqui. Que observem que eu fiz uma rotação de 90 graus. Nesse caso, a imagem não foi deformada, né, porque o fator de dilatação é igual a 1, então ela não foi nem contraída nem expandida, mas ela teve uma rotação no sentido anti-horário de 90 graus. Então, multiplicar um número complexo por outro número significa você fazer uma rotação e uma possível dilatação. Então, se a gente junta as duas coisas agora, então o que significa? Lembrem-se que eu separei em dois casos, né? Se eu somo B, a gente viu que é uma translação, e se eu multiplico por A, a gente tem uma rotação e uma dilatação. Então, se eu faço AZ mais B, eu posso ter uma translação, né? Se o B é diferente de zero, vou ter uma rotação pelo argumento aqui do número A e dilatação pelo fator módulo de A. E aí, um último exemplo, então, peguei uma função linear, agora, caso geral, onde o A é 1 mais I, então, estou fazendo 1 mais I vezes Z, mais 2 menos I. Então, nosso A aqui é 1 mais I, e o B é 2 menos I. E aí, se eu aplico, então, a gente vai ter o que eu faço geometricamente ao aplicar essa transformação linear complexa. Então, eu vou estar fazendo uma translação pelo vetor B, né? O vetor B é o vetor 2 menos 1, então, eu vou estar transladando desse vetor, minha figura, deixa eu escrever, porque eu estou perto ali, vou estar rodando a minha figura do argumento do número A, observem que o argumento de A aqui é π sobre 4, né, já que A é o vetor 1, então eu vou estar rodando de π sobre 4, ou seja, 45 graus em sentido anti-horário, e vou estar dilatando minha figura do módulo de A. O módulo de A aqui é raiz de 2, então minha figura vai ser ampliada aí de raiz de 2. Então, observem que se eu pegar esse retângulo vermelho aqui e aplico essa transformação linear, o retângulo que eu vou obter vai ser esse retângulo verde aqui. Observem que o ponto A aqui, que é o vértice 0, 0, se eu coloco o Z aqui igual a 0, 0, ele vai no vetor 2 menos 1. Então, o A vai no E. Se eu pegar o vetor B, o ponto vértice, né, B aqui, observe que o vértice B é o 1, 0, então, se eu faço Z igual a 1 mais 0i aqui, eu vou ter 1 mais I mais 2 menos I. Ou seja, ele vai no ponto 3, né? O que eu estou dizendo aqui que é f de 0, né? Z igual a 0 aí, é 2 menos I, então é 2 menos 1. Então, aqui o A é elevado no E. O B, quem é o B? O B é 1, 0. Então, se eu faço, né, Z ali, x mais i, 1 mais 0i, então aquilo ali vai em 1 mais i mais 2 menos i, isso aqui é 3. Então, observem que o B, vértice B, é elevado no F, e assim por diante. Se vocês fizerem aí a imagem do C, que é 1, 2, coloca Z aqui igual a 1 mais 2i, façam essa conta aqui em cima, vocês vão ver que o vértice C vai ser elevado nele mesmo. E o vértice D, que é o 0, 2, ou seja, o 2i, você coloca Z aqui igual a 2i, faz a conta, você vai ver que o vértice D vai ser elevado no i, mostrando que esse retângulo vermelho é elevado nesse retângulo verde. Então, observem que a gente teve uma dilatação, uma rotação, esse ângulo aqui, né, que é o ângulo que eu girei, é π sobre 4, com certeza ele é 45 graus, né, que equivale ao argumento aqui de 1 mais i, e também uma translação do vetor 2 menos 1.
Então, isso é o que acontece com uma função linear complexa geometricamente, né? Uma rotação, uma translação e uma dilatação.